presidente de associação e empresário são condenados no Piauí. Pelo quê, Vitor? Boa tarde para você. Boa tarde, Natan. Boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no jornal O Dia News. A gente fala aqui bastante, Natan, sobre desvios de recursos públicos e sempre a Justiça, o Ministério Público Federal, enfim, a Polícia Federal também está sempre de olho para tentar sanar esse problema aí, né? Esses desvios que acabam apenas prejudicando a população. Nesse caso, Natan, a gente está falando de um desvio que estava ocorrendo devido àquele programa Terceiro Tempo, você vai lembrar bem dele, Segundo Tempo, perdão, você vai lembrar bem dele, que é um programa que está ligado ao Ministério dos Esportes e que, em teoria, deveria levar o esporte para as crianças, para os adolescentes, né? Quando eles não estão na escola, eles estariam, então, ali fazendo o esporte e tudo mais, para evitar que eles estivessem ali com tempo livre e acabando entrando para um mundo do crime e tudo mais, né? Então, assim, a ideia é evitar que essas crianças tenham esse tempo livre e fazer com que elas tenham esporte, enfim, trazer, então, essa qualidade de vida para essas crianças, para esses estudantes. No entanto, Natan, aqui em Teresina, aqui no Piauí, na verdade, em Teresina também, mas em todo o Piauí, esse programa estava sendo utilizado para desvios de recursos públicos federais. Como que estava acontecendo esses desvios dentro do programa Segundo Tempo? Pelo menos pelo que foi, então, investigado pela Polícia Federal, foi denunciado pelo Ministério Público Federal e julgado e condenado pela Justiça Federal. Um gestor do programa Segundo Tempo aqui no nosso estado, junto com um empresário, ali nos anos 2010, 2011, por ali, estavam, então, fazendo com que esses valores, esses benefícios financeiros não estivessem chegando, de fato, a quem deveria estar recebendo. Foram implementados mais de 100 núcleos do programa esportivo em todo o Piauí e nesses núcleos o serviço estava sendo feito de maneira precária, ou seja, tudo aquilo que deveria estar sendo oferecido para essas crianças, para esses adolescentes, não estavam sendo oferecidos e aí foi comprovado desvios de pelo menos 3 milhões de reais por esse gestor e por esse empresário. A gente está falando aqui do ex-presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Piauí, que é o Raimundo Mendes da Rocha, e do empresário Paulo André Cardoso. Foram esses dois que foram, então, condenados devido a esses desvios de recursos públicos do programa Segundo Tempo aqui no Piauí. Para você ter uma ideia, Natan, de como que não funcionava esse programa, que deveria, mas não funcionava, aqui no bairro Areias, né, na zona sul de Teresina, as crianças faziam parte do programa Segundo Tempo, mas era somente jogando bola, descalças mesmo, e num terreno baldio. Ou seja, não tinha nenhuma estrutura para essas crianças. Em outras cidades, como por exemplo em Campo Maior, sequer existia o programa, né? Isso aqui no bairro Areias, pelo menos as crianças iam até lá e jogavam, mesmo que de maneira precária, faziam atividade esportiva ali de maneira precária. Em outras cidades sequer existia um programa, pelo menos não na realidade, mas lá no papel, na hora do desvio de recursos públicos, o programa estava em execução e sendo executado com valores vultuosos. Então, foi feita toda essa investigação, o Ministério Público Federal entrou nessa investigação também, acabou, então, denunciando esses dois homens que acabaram sendo condenados a 4 anos de reclusão, mas em regime aberto, e também a esse pagamento de multas aí através da Justiça Federal, né? Inclusive me chamou a atenção, viu, Vitor, porque eu participei do programa Segundo Tempo, né, lá no início. Não sei se o programa ainda tem a mesma formatação, mas lá acho que 2004, 2005, era um programa de fato muito importante. Eu participei lá no CSU do Renascença, né? E aí tinha a prática esportiva, alimentação. Exato. Inclusive o desvio que a gente está falando aqui é justamente sobre a alimentação. Sim. Esse empresário, ele é do ramo alimentício e, enfim, estava não fornecendo, melhor dizendo. Recebendo dinheiro e Exatamente. não fornecia. E aí eu lembro bem, viu, Vitor? Muitas crianças, adolescentes lá na época participavam e tinha também a questão do reforço escolar. Isso. Eram várias atividades para o contraturno, né? E é lamentável que o projeto, infelizmente, tão importante, venha sendo alvo de desvios de recursos públicos.